nós precisamos começar a praticar aquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Essa mensagem entra para nós, dentro do nosso coração, para revisitar todos os lugares que nós estamos, muitas vezes, em padrões repetidos de só olhar para nós, de ter esse egoísmo, de ter essa soberba dentro de nós e não olhar para o outro. Bem-vindos ao Café com Jesus, que alegria ter você aqui comigo. Eu vou começar uma série especial, que hoje pela manhã no meu devocional, eu abri a Bíblia e eu caí nessa página. E essa página é em Romanos 15. E o título, desse capítulo está escrito assim: Vivam para ajudar e edificar os outros. E eu comecei a ler todos os versículos e falou muito comigo. E eu tenho certeza que vai falar muito com você também. Por isso que eu estruturei e eu decidi trazer nos próximos vídeos, fazer uma série especial de Romanos 15. Então eu acredito que vai ter entre 4 e 5 vídeos, todos em cima desse capítulo de Romanos 15. Porque aqui tem muitas chaves para as nossas vidas, muitos ensinamentos que Deus deixou aqui para nós na sua escritura, que é importante nós trazermos para a nossa realidade atual. E o primeiro vídeo dessa série, eu quero começar, pode ser uma palavra de confronto aí para você, assim como foi para mim também. Mas nós precisamos aprender, o Senhor sempre tem algo para derramar sobre nossas vidas e nem sempre é aquilo que a gente precisa ouvir. Então a gente precisa ter essa maturidade e esse discernimento para entender aquilo que o Senhor Jesus quer falar no nosso coração. E o primeiro versículo que eu quero ler está lá em então Romanos 15, no versículo 3. Hoje vai ser pautada sobre esse único versículo que está escrito assim: Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. E eu comecei a refletir, Eu falei, Espírito Santo, vai ministrando aqui na minha mente tudo aquilo que eu preciso aplicar na minha vida, Porque o Senhor Jesus, ele veio aqui, Deus, se fez encarnado aqui na terra através de Jesus Cristo, e a forma como ele viveu é a forma na qual nós devemos se espelhar para viver. Com certeza nós não vamos conseguir viver 100% porque nós somos falhos pecadores. Quem dera se nós conseguíssemos fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus fez aqui na terra. Mas nós podemos nos espelhar. Ele é um tipo de ser humano modelo na qual nós temos que nos espelhar. A gente se espelha em muitas pessoas, Muitas pessoas que a gente segue na internet, autoridades pessoas influentes que a gente traz como autoridade na nossa vida. Mas se tem uma pessoa que você tem que se espelhar mais do que qualquer outro ser humano, é Jesus Cristo. Ele é o melhor exemplo para você se espelhar. E eu comecei a refletir então, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Comecei a fazer uma reflexão aqui do seguinte: Jesus, Deus, ele é o Rei, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei dos Reis. Não existe autoridade maior do que Jesus Cristo. E ele se fez homem aqui na terra e ele poderia o quê? Se ele fosse viver para agradar a si mesmo, qual que seria a postura de Jesus Cristo? Ele faria com que pessoas o servissem, Pessoas fizessem vários serviços para ele, trabalhassem para ele, estaria num palácio, ele ditaria muitas regras, mandaria em muitas pessoas. Ele seria o que hoje nós vemos como uma pessoa de autoridade, Um rei, um presidente, então alguém muito superior a outras pessoas. E ele não foi assim. Ele foi totalmente ao contrário. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, eu comecei a refletir que se ele tivesse vindo para agradar a si mesmo, ele teria essa postura, mas ele não veio para agradar a si mesmo, ele não veio para satisfazer os seus próprios prazeres, ele não veio para olhar para somente o seu umbigo, ele veio para servir outras pessoas. O Rei, Jesus Cristo, ele é Rei, porém ele serviu outras pessoas.
Ele não viveu em busca dos seus próprios prazeres. Pelo contrário, né? Ele diminuía os prazeres dele para servir outras pessoas. Ou você acha que é fácil? Imagina, traz uma reflexão aí para sua mente que hoje nós temos o que? Carro, né? A gente vai para todos os cantos com muita facilidade, com muito conforto. Naquela época não tinha isso, né? Eles andavam a pé muitos e muitos quilômetros para ir de uma cidade a outra. Imagina o trabalho naquele sol quente, né? Naquele sol quente. Se você assistiu já The Chosen, você vai entender o que eu tô falando. Eles andavam até com roupas, né, inapropriadas, sandálias, não tinha um tênis ali. Então você vai entender o que eu tô falando. Jesus, ele não tinha preguiça, sabe? Ele não teve preguiça em fazer o trabalho que era necessário, o trabalho que foi confiado a ele. E mesmo onde ele não queria, ele ia. Mesmo quando ele estava cansado, fadigado, ele ia. Porque ele não estava pensando somente no próprio umbigo dele, mas ele estava olhando a causa maior ao nosso redor, ao redor dele, né? Você percebe o quanto nós temos que aprender com Jesus Cristo? Porque você pratica isso? Eu comecei a fazer uma reflexão que eu falei assim, meu Deus, o quanto eu preciso aprender. Quantas vezes nós pensamos somente no nosso próprio umbigo, somente nos nossos prazeres, somente em agradar o que nós queremos e não pensamos em todas as coisas que estão ao nosso redor, em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes você pode... Eu era muito assim, eu falava algo para alguém, né, em determinadas situações e não pensava como o outro iria se sentir. Simplesmente eu falava e ele que interprete do jeito que ele quisesse. E não é assim. E não é assim. Nós temos que, é muito mais eu me diminuir, é muito mais eu abrir mão de muitas coisas para o próximo, Se tem acho que o maior mandamento que tem aqui escrito da Bíblia em todos os capítulos e fala inúmeras vezes, diversas vezes, é que a gente precisa amar o próximo. E nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas, elas nem olham para o próximo, né? Tá todo mundo pensando somente no seu próprio umbigo, somente nos seus prazeres, somente nas tuas vontades e não estamos olhando para o lado. Então, tantas pessoas precisam de ajuda, tantas pessoas precisam de uma palavra, tantas pessoas precisam, às vezes, só de um abraço, de um conforto e nós estamos tão aqui, fechados que não conseguimos olhar para o lado. Mas Deus trouxe essa mensagem ao meu coração que nós, muito mais, né? Nossa maior missão aqui na Terra não é agradar a nós mesmos, mas é agradar o próximo, é fazer o bem para o próximo. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para nós. É uma mensagem desconfortável? Sim, é uma mensagem desconfortável porque nós somos seres humanos e nós temos esse orgulho e esse ego dentro de nós. Mas se você quer ser uma pessoa que agrada o coração de Deus, você quer ser uma pessoa que se torna uma pessoa melhor a cada dia, você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, nós precisamos começar a praticar aquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Essa mensagem entra para nós, dentro do nosso coração, para revisitar todos os lugares que nós estamos, muitas vezes, em padrões repetidos de só olhar para nós, de ter esse egoísmo, de ter essa soberba dentro de nós e não olhar para o outro. Hoje Deus te convida a estampar os seus olhos para que você possa olhar ao seu redor. E deixa eu te falar uma coisa, que eu comecei a fazer isso há um tempo atrás já, né, todo o meu processo de transformação que eu tenho vivido. Quando eu comecei a fazer isso, a não pensar mais somente em mim, mas pensar ao todo ao meu redor, não pensar em somente como eu vou reagir às coisas, mas se da forma como que eu vou reagir, como vai chegar na outra pessoa, eu comecei a ficar mais em paz. Eu comecei a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais sorridente, uma pessoa com um sentimento de propósito, uma pessoa que, sabe, deita no travesseiro e a cabeça fica em paz. Você começa a sentir um florescer dentro de você, você começa a sentir o mundo se abrir para você.
porque você não está mais presa somente no seu mundinho mental, mas você começa a olhar o mundo com outros olhos, olhos mais abertos, uma visão mais colorida para o outro. E isso vai te trazendo uma sensação de bem-estar tão grande. Então, ao contrário do que você aí pode estar pensando, Luana, mas você está falando que eu não tenho que agradar a mim mesma, eu tenho que só agradar o outro, eu tenho que só pensar no outro. Não é somente sobre isso, só pensar no outro e se anular, não é somente sobre isso. Mas é trazer para você uma sensação de propósito, trazer para você uma sensação de que, olha, eu posso fazer o bem para alguém, eu posso ser útil para alguém. Jesus, ele curava. Quanto bem ele fez na vida de tantas pessoas. Curou tantas pessoas, ele salvou tantas pessoas, ele resgatou tantas pessoas. Ele poderia não ter luxo. Tem até uma passagem, né, que fala que o filho do homem não tem nem o que comer. Eu não lembro agora qual que é a passagem, mas ele passou muitos perrengues. Você pode achar que você passa perrengue, mas eu tenho certeza que você não passa perrengue se a gente olhar como foi a história de Jesus Cristo, quantas dificuldades ele passou aqui. Mas eu tenho certeza que a sensação no coração dele de propósito era tão grande, porque ele fez o bem para tantas pessoas. Todo mundo que passava durante o caminho dele, ele fazia o bem. Que possamos ser seres humanos, que teremos essa visão, sabe? Essa visão de fazer o bem por onde a gente passar. E se tiver que muitas vezes abrir mão de alguma coisa na minha vida para fazer o bem para o outro, que possamos ser essa pessoa. Porque eu tenho certeza que é nesse lugar que nós estaremos agradando o coração de Deus. É nesse lugar que nós estaremos alinhados com a vontade do Pai. Porque eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. É o que está escrito aqui. Essa mensagem que eu queria deixar para o seu coração e para o meu coração, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Tornarmos pessoas mais parecidas com o caráter de Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que você precisa se espelhar, é em Jesus. Seja uma pessoa, pelo menos tente alguma atitude, alguma fala, alguma mudança de comportamento que você vai começar a se espelhar nele. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada de uma forma tão incrível, porque a gente começa a sentir uma alegria muito grande no nosso coração. Essa mensagem que eu queria deixar para o seu coração, espero que tenha edificado e que tenha feito muito sentido aí para você. E eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui nesse canal, que está aqui somente para te abençoar. Cada mensagem, cada palavra que eu trago aqui é com muito amor, porque é o que o Senhor Jesus ministra no meu coração. E eu tenho certeza que Ele também pode ministrar no seu coração com essa mensagem. Nós temos muitos que aprender a cada dia. Então esse é o intuito desse canal. Espero que te ver aqui nos próximos vídeos. Curta, compartilhe, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos. E eu te espero no próximo Café com Jesus.